Salve, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? Opa! Viemos aqui para analisar a conjuntura social, econômica e política do país, e para isso nós estamos utilizando a Folha de São Paulo. Hoje nós vamos analisar a edição 33.004, que começou a circular na terça-feira, dia 13 de agosto de 2019, dia em que o mercado brasileiro, o mercado argentina choraram lágrimas de crocodilo, porque na prévia eleitoral que existe na Argentina, a esquerda derrotou por largos passos a direita do Maurício Macri. E até o presidente Jair Bolsonaro, achando que manda na Argentina, se pronunciou de maneira contrária, inclusive ameaçando a Argentina. Os argentinos reagiram muito mal à situação e agora as relações entre os dois países não estão nada boas. E a Argentina quer que se lixe para o Brasil. E tá certo. Crise argentina gera tensão e afeta indicadores do Brasil. País vizinho eleva juros a 74% ao ano para conter dólar após o triunfo kirchnerista. Referindo-se a Cristina Kirchner, que vai ser candidata à vice-presidência da República. Ela que já governou a Argentina, ela e seu marido, o Néstor Kirchner e a Cristina Kirchner, e que são considerados sociais-democratas, portanto, na nomenclatura atual são de esquerda, algo que o governo Jair Bolsonaro nunca esperava. Lembrando que essa elevação de taxa de juro oficial do país a 74% ao ano, imagine a brasileira que está na casa dos 12,5%, uma taxa 6 vezes pior. Imagine o que o argentino está sofrendo com seu cartão de crédito, com suas promissórias, com seu pagamento a prazo, já que se esse é o juro oficial do país, imagine o juro embutido na circulação cotidiana. O cenário de incerteza política e econômica na Argentina derrubou ontem os indicadores locais e teve efeitos no Brasil, onde o dólar subiu 1% a 3,98, maior patamar desde maio. O Ibovespa recuou 2% a 101.915 pontos. Eu particularmente acho pouco, já que esse tal de Bolsa de Valores beneficia apenas 0,01% da população brasileira. São essas pessoas hoje que são os do capital especulativo, não investem em nada, não geram emprego nenhum, apenas renda para ele. Então eu estou pouco me lixando. E aliás, eu acho bom que haja oposição contra esse modelo que está posto na vitrine. A turbulência foi uma reação à ampla vitória kirchnerista nas primárias presidenciais. O Banco Central argentino aumentou os juros em 10 pontos percentuais para 74% ao ano na tentativa de conter a moeda americana. Então, para que a moeda e para que os investidores continuassem no país, olha o nível de dependência, ao invés de depender da produção agropecuária, da produção da agroindústria, do agronegócio, da produção industrial, fica pedindo bênção, passando pires para investidor em banco. É isso que quebrou a América Latina. E aí, gente, quando a esquerda tem uma pequena vitória, a tendência, evidentemente, é voltar o capital produtivo, afastar o capital especulativo. Como o capital especulativo é volátil, qualquer ameaça ou pressuposta ameaça, ele sai do país. Então, por isso que eles aumentaram o juro para ver se segurava. Mas eu acredito que na Argentina, mesmo com essa onda de fake news, não vai ter como segurar, porque o governo do Maurício Macri foi simplesmente desastroso, como está acontecendo com o governo brasileiro. E eu não sei se vocês estão lendo o jornal, a não ser a manchete. Eu não sei se vocês se lembram, quando Jair Bolsonaro entrou na presidência aqui no Brasil, ele falou que em 3 meses o Brasil já ia tomar rumo. Se passaram 8 meses. E esta
essa semana o Paulo Guedes falou que ele vai precisar de mais 2 anos para ver se ajeita o Brasil. 2 anos? Por 2 anos acabou o governo. Sabe quando eles vão ajeitar a situação do Brasil? Nunca! Porque eles não conhecem o Brasil. E para ajeitar, você tem que enfrentar interesses. E eles não querem enfrentar interesses, porque ele não está pensando nesse governo, ele está pensando no próximo. Enquanto isso, a população brasileira que morra de fome. A surpresa eleitoral no país vizinho agrava o já conturbado quadro dos mercados financeiros que refletem o receio com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e a desaceleração da economia europeia e ainda a crise em Hong Kong. Candidato à reeleição, Maurício Macri recorreu ao temor de investidores para comentar sua difícil situação no pleito de outubro. A alternativa kirchnerista não tem credibilidade no mundo, não tem credibilidade no seu mundo, Maurício Macri. Você que é financeirista, que é especulador, que gosta disso, só que no mundo produtivo ela é preferida, a população está sofrendo, está desempregada e vai dar uma tentativa para mostrar que você está errado. E eu torço para a Argentina se livrar de pessoas como vocês. Vocês têm que passar na história e que volte o setor produtivo. Bom, gente, nós temos uma outra manchete a analisar na edição 33.005 da quarta-feira, 14 de agosto. A manchete bombástica é: governo investiu só 6,5% do previsto em segurança pública. E aí eu vou criticar a Folha de São Paulo. Vou criticar a Folha de São Paulo porque ela no domingo, ela me traz uma reportagem falando sobre os 87 índices avaliativos do governo brasileiro. 44 pioraram, 15 se tornaram estáveis e 28 melhoraram. E segundo a Folha de São Paulo, um dos que melhoraram foi a segurança pública. Aí na quarta-feira, 4 dias depois, ela traz que o governo, num primeiro semestre investiu só 6,5%, teria que ter investido 50%. Como é que melhorou a segurança pública se não chegou a verba necessária para equipar, preparar, dar treinamento para viaturas policiais e renovação? Como é que isso pode acontecer? Então, Folha, você se contradiz. Você não tem linha de conduta. Você navega ao sabor das tempestades. É por isso que eu critico, porque vocês não têm linha de conduta. Vocês não têm um começo e um fim. Não tem não são lineares. E não é questão de flexibilidade ou não. Aqui nós somos flexíveis. Tanto é que nós apresentamos 16 publicações diferentes para vocês verem a pluralidade. Só que vocês não têm linha de conduta. Vão navegando ao sabor do barco. Orçamento planejado para a área, considerada prioritária pela gestão Jair Bolsonaro, é de 1,7 bilhão neste ano. Era para ter sido destinado ao Ministério até agora 850 milhões de reais. Apenas 6,5% do valor foi destinado. Então, não se pode esperar melhoria na violência, no policiamento, na segurança pública, se você não manda o dinheiro necessário. O governo Jair Bolsonaro, do PSL, que tem na segurança pública uma de suas principais bandeiras, investiu até agora apenas 6,5% dos recursos previstos para 2019 do Fundo Nacional de Segurança Pública. Por que será? Porque faltou dinheiro. A verdade é que ele não tem esse dinheiro. O Paulo Guedes fez um orçamento fictício. Errou no primeiro semestre em 250 bilhões de reais. Esse é o economista gênio. Este é o posto Ipiranga. Este é o melhor. Fala para mim que prefeitura que ele trabalhou.
Fala para mim que estado quebrado que ele gestionou, que ele administrou. O que ele fez no Brasil? Nada. Ele trabalhou no Chile, na ditadura Pinochet. Ficou nos Estados Unidos a vida toda. Que experiência tem esse cidadão? Que repassa verbas a ações na área e na prevenção da violência. Então, quem deveria ter passado o dinheiro é o Fundo Nacional de Segurança Pública. De acordo com dados de execução orçamentária do Ministério do Planejamento, apenas 114 milhões foram investidos do 1 bilhão e 700 milhões previsto para este ano. Os recursos ficam sob a guarda-chuva do Ministério da Justiça, chefiado por Sérgio Moro. Agora já entendi por que ele ainda se mantém, apesar da classe política e do Supremo Tribunal Federal estar pedindo o trono dele. Que ele está gastando pouco e não está reclamando. Do total disponibilizado pelo governo, 84 milhões, 76% foram destinados à Força Nacional de Segurança. Caramba! Dos 114 milhões que foram gastos até agora, 84 milhões foram destinados à Força Nacional de Segurança, que agiu em Roraima, agiu no Amazonas, agiu no Pará. Sobrou 30 milhões de reais para cuidar do Brasil inteiro. Minha mãe do céu. Procurada, a pasta informou que o quadro deve mudar a partir de setembro, quando está prevista a liberação de verbas de loterias federais. Olha que ponto nós chegamos. Depender de verba de loteria federal, que é incerto, já que nós não temos certeza se esse dinheiro vai chegar, se ele vai ser arrecadado, e segundo, se o Paulo Guedes realmente vai destinar o dinheiro para a pasta. Então é a situação brasileira, pessoal. Vocês aí que votaram nesse prêmio Nobel deveriam cobrar, né? Senão daqui a pouco você não vai poder mais sair na rua, porque bandido vai saber da situação, que não tem policiamento, não tem combustível, não tem armamento, e os caras vão começar a mandar no país. Talvez seja por isso que no Rio de Janeiro, terra do Jair Bolsonaro, aumentou as milícias. Talvez seja. Bom, gente, na página 2, nos editoriais, que é a opinião da Folha de São Paulo, nós temos aqui um artigo que me chamou muito a atenção. Alerta aos navegantes. Indicadores não permitem diagnóstico claro sobre ciclo econômico, mas cenário é alarmante para um país que não superou o impacto da última crise. Atividade econômica volta a cair. Junho de 2019, nós tivemos uma queda no primeiro semestre na economia brasileira de 7,12%. Eu não sei de onde o governo acha que este ano nós vamos fechar com um crescimento de 0,8%, se no primeiro semestre a atividade econômica do Brasil decresceu 7,12%. Gente, o pior ano recente tinha sido 2017, quando o produto interno bruto do Brasil diminuiu 3,5% naquele ano. Agora, no primeiro semestre, nós tivemos um decréscimo de 7,12%. Ou seja, nesta proporção, em relação a 2017, nós temos um desempenho anual de queda de 14%. Recessão, gente. O país está completamente quebrado. Se 2017 tinha sido o pior ano recente,
Se continuar dessa forma sem reagir, nós vamos fechar com menos 14. Vai ser um ano 4 vezes pior que 2017. Maravilha, né? E vocês estão otimistas com esse governo, acham que esse governo é eficiente, que nós tínhamos um ministro, super ministro da economia, que ninguém usa mais, o posto Ipiranga, e que o presidente ia simplesmente nomear os melhores técnicos, todos os ministérios seriam técnicos. Olha que notícia, eu vou repetir, gente. Atividade volta a cair, aqui está o gráfico, para não falar que eu estou enviesando. Nós, no primeiro semestre de 2019, nós decrescemos em relação ao ano passado 7%. Vamos supor, então, que você vendesse 100 peças. Agora, no primeiro semestre, você teria que ter vendido 50. No ano, você vai vender 92 peças. No meio do ano, você teria vendido 46 peças, portanto. Quer dizer, é um cenário muito complexo, muito difícil, e eu não vejo capacidade de resolução, isso que é o pior. A temida palavra recessão voltou à cena após o índice de atividade econômica do Banco Central, então, dado do próprio governo. Você já imaginou de fontes independentes e privadas? Não é à toa que a Fundação Getúlio Vargas está avisando que a situação beira uma recessão pior da história. E esse índice de atividade econômica do Banco Central, o IBCBR, que reúne dados da indústria, serviços e agropecuária, portanto dos 3 setores da economia, apontam encolhimento no segundo trimestre, como já ocorrera no primeiro. Esse encolhimento resultou em diminuição da economia brasileira em 7%. Sensacional a administração deste ministro da Economia e deste presidente da República. Parabéns a vocês que escolheram. O problema é que 58 milhões elegeram e 210 milhões estão pagando o pato. A hipótese de o país estar novamente em recessão, infelizmente, não é despropositada. Ainda que o indicador do Banco Central não tenha capacidade de predizer o resultado do Produto Interno Bruto. E ainda que mesmo o registro de 2 quedas trimestrais consecutivas do PIB não baste para caracterizar o início de um ciclo recessivo. O problema, Folha de São Paulo, é que nós estamos colhendo dados negativos desde 2013, não é de hoje, né? Então vamos lá. Não se vê risco de nada tão devastador por enquanto. Fatores domésticos, inclusive, permitem supor que talvez superemos essa fase ruim. E isso tem que ver com a aprovação da reforma da Previdência e o corte dos juros do Banco Central. Aqui a Folha começa a acreditar no santo do pau oco, né? Porque disseram que imediatamente após a reforma da Previdência, o país ia retomar seu crescimento. Fechou o trimestre com menos 7%. Será que era isso mesmo que a gente precisava fazer? Ou desde que eu falo, ou como eu falo desde a primeira edição, explorar as nossas riquezas? O panorama externo é bem complicado, com tensões comerciais entre Estados Unidos e China e a incerteza eleitoral na Argentina, que deve fazer aumentar a oposição contra o governo Jair Bolsonaro no Brasil, já que se o governo de esquerda der certo, vai mostrar que o modelo brasileiro, tal qual o argentino, é errado. O Brasil não pode se dar ao luxo
como já deveria estar claro, de tomar a recuperação da economia como mera questão de tempo. Infelizmente, como eu disse, o ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, já disse que ele não vai conseguir recuperar o país em um prazo entre 1 e 2 anos. Então a situação deve ficar um pouco mais apertada nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Eu espero que isso não seja esquecido, porque todas as barbaridades anteriores foram esquecidas. Infelizmente, esse jornal ele estreou dia 25 de fevereiro e tem gente que acha que esse jornal ele é contra o governo Bolsonaro. Não, ele não é contra o governo Bolsonaro, ele é contra a política brasileira, seja ela vermelha, verde, amarela. Para nós, político bom nasceu morto. Não existe o bom. Para nós, esses caras são redondamente incompetentes. São pessoas que não sabem nem o que tem no solo da cozinha dele e acha que pode gerar riqueza. Não pode. Então, até a próxima. Tudo de bem, tudo de bom. Fiquem bem. Um abraço.